Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora especial de His Dark Materials. Hoje a gente vai falar do 7º episódio da série, que é o penúltimo da temporada. Um episódio que eu tenho que confessar, gente, me deixou desapontado. Embora não tenha sido um episódio ruim, me deixou preocupado com algumas coisas do futuro da série. A gente tá quase fechando o primeiro livro ali, né? O livro da Bússola de Ouro, os acontecimentos dele. E esse episódio avançou até os acontecimentos do capítulo 21 do livro. Então faltam somente 2 capítulos do livro para a série adaptar e para fechar a história ali no próximo episódio. Só que assim, mesmo sem ter acabado o primeiro livro, a gente já teve ali na série o comecinho do segundo livro, A Faca Sutil. E a gente vai comentar um pouquinho sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, já curte o vídeo então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão lançados aqui. E você que nos acompanha toda semana já percebeu que a Ju não está aqui hoje. Sim, gente, eu sei que ela já não esteve aqui na semana retrasada, mas é porque, gente, eu e a Ju somos humanos, né? E esses vídeos em dupla, à distância, eles dão muito trabalho. E nesse mês de dezembro tem sido uma loucura para nós dois, né? Principalmente a Ju, que tá aí firme e forte com o seu podcast de Natal. Inclusive, se você ainda não conhece o Então é Natal, é o projeto da Ju junto com a Mari, minha noiva, onde elas estão comentando aí 31 filmes de Natal, um em cada dia de dezembro. Então eu sei que você vai sentir falta da Ju aqui hoje, mas para não sentir saudade dela, corre lá no link do podcast que vai estar aqui na descrição e vai lá para matar a saudade, ouvindo ela desabafar tudo junto com a Mari sobre romances clichês e histórias natalinas, né? Como não amar, não é mesmo, galera? Bom, mas agora sabe o que tem como não amar? Esse episódio de His Dark Materials. Eu já vou ser bem claro e direto ao ponto. O que me fez ficar desapontado aqui foi o núcleo de Svalbard e toda a parte da história envolvendo o Iofur Hackinson. Enquanto a série tem se preocupado em ser fiel ao extremo em várias partes, né, ser fiel aos livros, em outras partes ela escolhe omitir coisas muitíssimo importantes. E, gente, quando eu falo que são coisas importantes, não é importante porque eu acho que a adaptação tem que ser igual ao livro. Não, porque eu super apoio todo mundo entender a ideia de que a adaptação é uma obra nova, de que ela pode ser diferente do livro e tal. Mas a questão é que tem coisas sendo omitidas ali que estão fazendo o enredo da série ficar sem sentido. Por exemplo, na última semana a gente falou bastante do erro de continuidade lá da latinha com a mosca espiã, né, para atacar a senhora Coulter. E também da simplificação da fuga das crianças da estação, que pra mim fez o conceito de oblação ficar parecendo uns vilões aí de filme de sessão da tarde. Bom, infelizmente eu acho que esse estilo de direção que apareceu no episódio 6 voltou em alguns momentos aqui nesse episódio 7, né? Vamos falar um pouquinho disso. E vamos falar então de Svalbard primeiro, né? Porque eu já extravasar toda a minha raiva, pode ser? Bom, logo no início a gente tem a Lyra sendo encontrada por um dos Pansebjorns e sendo levada como prisioneira para Svalbard. Deixa eu dar para vocês então um panorama geral sobre esse reino dos ursos. Na verdade, Svalbard é o nome do arquipélago que existe ali no norte, e ele é a casa não só dos Pansebjorns, mas também de outras criaturas, como por exemplo, os Avantesmas dos Penhascos que apareceram no último episódio. Os ursos de armadura, eles normalmente vivem isolados, e eles se reúnem mais assim quando surge algum problema ou alguma ameaça para a espécie deles. Só que quando o Iofur Hackinson se tornou rei, ele começou a mudar esses costumes. Eu já comentei com vocês que tudo o que o Iofur mais queria era se tornar humano. Então, o que ele fez? Ele mandou construírem um palácio para ele, o que fugia completamente da cultura dos Pansebjorns, ainda mais porque foi um palácio feito não de gelo, mas de pedra, né? Ele começou a usar vários ornamentos, como joias, colares, ouro, e começou a usar armaduras de ouro e metais preciosos, ao invés de manter a tradição de usar somente o ferro celeste. E ele começou meio que a forçar de forma educada, sabe? Os outros ursos a usarem tudo isso também. Ele começou a fazer os ursos se reunirem mais ali, formar mais uma comunidade nesse reino, mais uma comunidade com costumes humanos. E isso era algo que eu queria ter visto nesse episódio. Eu acho que a única coisa que a gente consegue perceber visualmente é que as armaduras do Iofur e dos outros ursos da corte são mais bonitas que a armadura do Iorek, né? Mas só que a gente não vê eles usando adereços, né? Eles não colocaram as plumas que as armaduras e os capacetes têm nos livros e não colocaram, inclusive,
Uma coisa que é simples, mas que eu queria ver, que era a boneca de pano do Iofur. No livro, como ele quer muito ter um Demon, né? Ele anda com essa boneca de trapo aí pra cima e pra baixo do lado dele, e ele faz alguns dos ursos da sua corte andarem com bonecas também, como se isso fosse uma moda, né? Um novo costume ali que ele quer instaurar na sua burguesia. Só que no livro é mostrado como isso deixa os demais ursos desconfortáveis, né? Um dos motivos pelo qual é tão fácil a Lyra enganar os ursos e conseguir bater de frente a frente ali com eles é que o fato deles estarem se comportando como humanos deixa eles completamente perdidos de quem eles são. Lembra que há alguns episódios atrás o Iorek Byrneson disse pra Lyra que ninguém consegue enganar um urso? Bom, quando ela tá presa lá com o professor Jotan Santillia, né? Que ela percebe que o fato do Iorek e dos outros ursos ali do reino estarem se comportando como humanos faz com que seja possível que eles sejam enganados. Inclusive, só para explicar aqui sobre esse professor Santillia, ele não é um personagem muito importante, não. No livro, a única função dele é essa que ele teve na série mesmo. Ele tinha sido levado para Svalbard porque o Iofur Harkness estava planejando fundar uma universidade ali em Svalbard. E o Santillia ia ser o vice-reitor. Só que no momento em que as ideias dele não compactuaram mais com as do Iofur, né, o rei fez dele seu prisioneiro ali no calabouço, né? E isso de prender humanos nos calabouços é algo que o Iofur começou a fazer também, né? No livro, inclusive, o Jotan Santillia não é o único prisioneiro que tá lá no palácio. Existem outros prisioneiros também, além dele e do Lord Asriel. Eu gostei muito de todo o design de Svalbard e da forma como o cenário foi construído. Eu fiquei muito feliz de ver todas aquelas manchas de sangue no chão. Eu pensei, nossa, tá bem sombrio, eles vão tratar os ursos de forma tão brutal e violenta quanto eles são nos livros. Mas não, eu senti que a censura em relação à faixa etária da série infantilizou todo esse núcleo dos ursos, assim como fizeram com a Estação dos Goblins no episódio anterior. Mas calma que a gente já vai chegar nessa parte de violência. A Lyra pediu lá então para ser levada até o Iofur e ela conseguiu enganar ele usando a mesma história que ela usa nos livros, que é uma parte que sempre foi uma das minhas preferidas no livro, porque eu acho toda a história que ela inventa extremamente inteligente e eu acho tanto a personagem quanto a atuação da Daphne King extremamente inteligentes nessa parte. Só pra deixar claro, gente, os Demons não têm nenhum poder de sabedoria ou de adivinhação nesse universo, beleza? E não existem Demons humanos. Tudo isso foram mesmo ali só invenções da cabeça da menina pra ludibriar o Iofur, que funcionaram muito bem, né? E caso não tenha ficado claro, por mais que inventar tudo isso para que os dois ursos tenham a chance de lutar pareça algo muito louco, né? Porque podia parecer que a Lyra tava botando a vida do Iorek em risco, na verdade essa era a única opção que impediria o Iorek de ser morto à distância pelos outros ursos assim que ele se aproximasse do palácio. O meu problema começou mesmo, inclusive, no momento em que o Iorek chegou. Porque, beleza, né? Ele chega, a Lyra recebe ele lá no portão e tal. Ele fica bem animado, feliz com a ideia de que ele vai ter a chance de enfrentar o Iofur. E aí a gente escuta a voz do Iofur chamando eles de lá de dentro. Eu já comecei a achar meio ruim, porque a arena na qual eles lutam é aquele saguãozinho apertado ali do palácio, e eu senti muita falta de ter vários ursos súditos do rei assistindo a batalha como no livro. De repente, então, quando eu vi que cortou a cena, eles tinham tirado a armadura, eu fiquei tipo assim, oi? Por quê, velho? Por quê? Eles são ursos de armadura, eles vivem pra guerra e a armadura é a alma deles. Aí eles estão indo pra uma luta mortal e eles tiram a armadura. Por que diabos um urso de armadura iria tirar a armadura pra lutar? Não faz sentido algum. A série pode tentar inventar a explicação que eles quiserem, que não faz sentido. Não é só com o universo dos livros não, tá? Não faz sentido com a própria série também. O motivo pelo qual o Iorek Byrneson se permitiu ficar por tanto tempo como prisioneiro lá em Trollesund, por exemplo, sendo feito de bobo pelos humanos, é porque ele não tinha armadura, ele não tinha a alma dele, a sua essência de guerreiro. Aí depois de tanto esforço pra conseguir a armadura, chega aqui e ele tira a armadura pra lutar, é pra acabar, viu? É pra acabar. Enfim, ainda assim dava pra ter uma luta legal, dava pra ter uma luta maneira, e nessa hora aqui, gente, não é sendo um fã chato não, viu? Mas eu queria que eles tivessem
seguir do livro. Porque no livro, a batalha dos dois é muito interessante porque o Iorek consegue vencer usando a inteligência e usando a própria soberba do Iofur contra ele. Ele finge pro urso que ele tá bem machucado e ele usa uma pedra ali na neve para dar um impulso com a perna no momento em que o Iofur se levanta ali para se vangloriar, né? E ele arranca a mandíbula do Iofur. Sim, ele arranca essa parte aqui inteira, ó, e o urso fica com a língua pendurada. E depois, como é tradição entre os ursos, o Iorek que abre o peito do Iofur, arranca o coração do peito dele e come o coração. E bom, ali na série, como que o Iorek matou ele, né? A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque a Lara tampou a cena. Gente, não, é sério que eles vão censurar toda a cena violenta que tiver na história? Porque se for, bora cancelar os próximos, gente. Porque, ó, nos próximos livros tem coisa violenta pra caramba vindo aí. E se for censurar igual fizeram aqui, se forem censurar, que eu falo assim, né? Tampar ali com uma criança na frente, na tela, né? Vai ficar tosco, gente. Vai ficar tosco. Ó, eu entendo o que o episódio tentou mudar, né? Eles tentaram mostrar ali que o que fez o Iorek conseguir forças, né? E vencer foi o instinto dele de proteger a Lyra e tal. Mas, gente, pra gente sentir aquele impacto de, nossa, porra, esse urso é forte, agora sim ele se tornou rei, eu achei que faltou muito. Ó, não é por nada não, mas infelizmente o filme de 2007, que é tão criticado, fez um trabalho bem melhor do que a série, tanto na fuga das crianças de Bolvangar e na luta com os Goblins do episódio passado, quanto na batalha do Iorek nesse episódio aqui. Vou te falar, essa é a verdade. Queria eu, na verdade, poder montar, recortar aquelas partes do filme e colar elas aqui nesse episódio da série, ficaria, ó, perfeito. Antes da gente falar, então, da parte final de Svalbard ali, né, vamos deixar o final pro final do vídeo e falar um pouquinho dos outros núcleos desse episódio. Primeiro, Senhora Coulter, né? Eu não quero ser repetitivo e falar de novo da atuação maravilhosa da Ruth Wilson, mas que atuação maravilhosa da Ruth Wilson. Gente, a explosão que ela dá lá no início do episódio, eu achei fantástica. Cada vez mais a gente vê o quanto ela tem essa natureza animalesca quando ela deixa a raiva dela tomar o controle. O quanto ela incorpora as características do seu Demon, porque ela pega muito dos trejeitos violentos do macaco. A gente viu isso ali na cena dela quase enforcando a enfermeira Clara. Ela é aquele tipo de pessoa que explode, quase mata alguém enforcado e depois fala assim: opa, foi sem querer, viu? Foi mal aí. Bom, uma cena bem simples, mas que eu gostei muito dela, é o encontro dela com o padre MacPhail, onde os dois se confrontam e ele tenta rebaixar ela, mostrando que ela agora não é mais nada, né? Porque o projeto dela foi destruído, ela não representa mais nada no magistério, mas ela, como de costume, dá a volta por cima na conversa e mostra pra ele que ela precisa ser levada com o magistério pro norte, porque ninguém conhece o Lord Asriel como ela. Gente, ver essa cena aqui, que não acontece nos livros, né, pelo menos não explicitamente, lá nos livros a gente entende que isso acontece no background da narração. Enfim, essa cena contribui muito pra gente entender a mente da Senhora Coulter e ver um pouquinho as intenções dela. Na verdade, as intenções dela são bem parecidas com as do Lord Asriel. A Senhora Coulter pretende nada mais nada menos do que obter poder e controle sobre o pó, né? Então, por mais que a gente veja o tanto que ela ficou arrasada pela destruição da estação do Conselho de Oblação, na verdade ela não tem tanto afeto por esse projeto, pela ideia da intercisão, nem nada disso. Isso tudo é só um meio que ela encontrou de propor uma ideia para o magistério que os cardeais achassem interessante, mas que eles tivessem medo e por isso deixassem tudo por conta dela, para que ela tivesse um poder quase ilimitado dentro da instituição. Agora que essa ideia falhou, ela tá pronta para outra, bola pra frente, e é por isso que ela quer ir atrás do Lord Asriel lá em Svalbard. E isso já me deixou animado pro próximo episódio e pro fechamento dessa temporada. E já pensando em próxima temporada, como eu disse no começo do vídeo, a gente já teve aí os acontecimentos do comecinho do livro A Faca Sutil. Finalmente esse núcleo do Will andou um pouco, né? Eu já não aguentava mais essa lenga-lenga de ver os capangas do Boreal observando de longe a família dele, mas nada nunca acontecia, né? Finalmente algo começou a acontecer. Eu gostei muito dessa escolha da série de trazer o personagem do Boreal mais como vilão, com mais presença do que nos livros. Aquela cena dele entrando na casa, confrontando a Elaine lá na porta, me fez
fez ter medo dele, né? Eu tô gostando muito da forma como eles estão usando o personagem do Borel. Bom, gente, tudo isso que vocês viram acontecer com o Will e com a mãe dele nesse episódio acontece no primeiro capítulo de A Faca Sutil, com umas sutis diferenças ali. Nossa, eu usei sutil 2 vezes na frase, não foi intencional. No livro, por exemplo, o Will não tinha um professor de boxe, era na verdade uma professora de piano. Eu particularmente preferi o Will pianista do que o Will boxeador, mas às vezes a produção da série pensou que piano não tem como ele usar numa batalha, né? Enfim, é na casa dessa professora de piano nos livros e na série desse treinador de boxe que o Will deixa a mãe quando ele percebe que tem uns caras invadindo a casa dele. Novamente a gente vê decisões em cena tomadas por adultos que me deixam tanto preocupado com os adultos dessa série, porque o tal do Sr. Henry lá, o treinador, quando ele vê um menino de 12 anos deixando a mãe na porta da casa dele, falando assim, que a casa dele foi invadida por criminosos e que ele vai deixar a mãe ali pra ele poder voltar lá na casa pra dar uma arrumada. Eu fiquei tipo assim, véi, você vai deixar o moleque lá sozinho? Ele disse que a casa foi invadida. Que adulto é esse, senhor? Tudo bem. Enfim, adultos ignorando crianças em His Dark Materials, né? Já tá se tornando comum isso aqui, vamos lá. Mas então, quando Will tenta defender a sua casa dos invasores, ele acaba, por acidente, matando um dos capangas do Borel. Sim, gente, o Thomas morreu ali naquela cena, caso você não tenha entendido. No livro ele também morre desse jeito mesmo, por acidente, quando ele tropeça na gata. E é a partir dali que o Will fica completamente apavorado, porque, afinal, agora ele é um assassino fugitivo, né? Tudo bem que ele matou o cara em autodefesa, foi acidental e tal, mas ele é uma criança, ele não pensa nessas possibilidades, ele acha que a polícia tá atrás dele, até porque ele não sabe exatamente quem são esses caras que invadiram a casa dele, ele acha que eles são uma espécie de agentes oficiais aí do governo. Então, como ele acha que ele agora vai ser perseguido, ele resolve fugir. E bom, o meu palpite, eu posso estar errado, mas meu palpite é de que a primeira temporada, o próximo episódio, vai terminar com o final do primeiro capítulo de A Faca Sutil. Então, o episódio de semana que vem, eu acho que ele termina com o Will e a Lara se encontrando pela primeira vez, o que faz muito sentido dando continuidade aos acontecimentos que eles colocaram aqui nesse episódio. E por fim, voltando então para a Lara e falando do final desse episódio 7. Edição, bota aqui na tela uma imagem da cena da Lara cavalgando o Yorick Barnison com o Roger junto com ela. Os dois sorrindo, felizes naquela paisagem bonita. Galera, congela essa imagem maravilhosa e chora. Chora porque você não precisa ter lido livro nenhum para entender que vem desgraça por aí. O final desse episódio aqui deixou isso bem claro pra gente. A Lara foi levada pro Yorick até a prisão do Asriel, né? Que, como vocês viram, não se parece em nada com uma prisão. É praticamente uma casa com laboratório, escritório, tudo para que o Asriel possa continuar suas pesquisas. Isso porque o Asriel conseguiu convencer o Iofur a manter ele preso daquela forma. Como uma prisão em domicílio, mas nesse caso em laboratório, né? Isso foi graças ao fato de que o Asriel era extremamente habilidoso em convencer as pessoas da sua vontade, né? Uma habilidade que a Lara com certeza adquiriu dele. Como nós vimos, ele tá ali com o Thorold, que é o criado dele, que cuida da limpeza do local, cozinha pra ele e ajuda ele com o seu trabalho de vez ou outra. Mas não tão profundamente, porque o Asriel não deixa o Thorold saber de tudo que ele tá fazendo. Ele pede a ajuda do Thorold de vez em quando, mas ele não gosta que o criado se intrometa muito. E nesse momento aqui, o Asriel estava num momento crucial da sua pesquisa, porque embora na série isso não tenha sido deixado claro ainda, no livro a Lara descobre antes disso pelo letiômetro que o Asriel está quase conseguindo cumprir o seu objetivo de criar uma ponte entre dois mundos. Ele está prestes a conseguir esse feito, mas ainda falta ele conseguir uma coisa que é importantíssima para que isso funcione. E bom, eu não vou dar spoilers do próximo episódio, mas gente, a série já deu, né? Deu pra sacar que essa coisa acabou de chegar junto com a Lara ali no fim do episódio, né? Eu não precisei dar spoiler nenhum, tá? A própria série já entregou ali. Porque, gente, eu tenho que falar que eu gostei muito dessa cena. Porque no livro, assim que a cena termina, o Roger conta que ele sentiu que o Lord Asriel tava olhando pra ele como um lobo olha pra uma presa. E, véi, olha esse olhar do James McAvoy. Ele parece, sei lá, lobo mau mesmo, ou sei lá, um pedófilo mau, né? Eu achei sinistro. E por mais que esse episódio tenha tido, sim, várias falhas na minha opinião,
Eu continuei empolgado com a série. Eu espero sinceramente que ela amadureça daqui pra frente. A gente tem uma espécie de batalha no próximo episódio e eu espero do fundo do coração que eles não infantilizem essa batalha. Por favor, Senhor, não infantilizem essa batalha. Então, é isso aí, né? Gente, semana que vem eu vou estar lá em Uberlândia, minha cidade, junto com a Ju, pra gente comentar juntos o último episódio da temporada. Já deixem aí nos comentários o que vocês estão esperando. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!